Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que é catequista, estudante de teologia, bem-vindos ao nosso mais um ponto do nosso catequese ponto a ponto. O ponto de hoje é o ponto número 41, a doutrina da analogia entes, ou seja, a analogia do ser. Está dentro da profissão de fé, primeira sessão, eu creio, nós cremos. É o terceiro ponto do quarto item, como falar de Deus. E o ponto 41 nos diz o seguinte: todas as criaturas são portadores de uma certa semelhança com Deus, muito especialmente o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. As múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, sua bondade, sua beleza, refletem, pois, a perfeição infinita de Deus. Daí, possamos falar de Deus a partir das perfeições das suas criaturas. Porque a grandeza e a beleza das criaturas conduzem, por analogia, à contemplação do seu autor. Isso, a citação, porque a grandeza, a beleza das criaturas conduzem, por analogia, à contemplação do seu... Sabedoria 13:5. Bom, mas esse ponto 41, de fato, em miúdo, ele fala do quê? Bom, ele aborda a doutrina da analogia entes, ou seja, a analogia do ser, que sustenta que as criaturas, em suas perfeições, refletem de forma limitada sempre, é bom que se saliente isso, as perfeições infinitas de Deus, ou a perfeição infinita de Deus. A partir dessa semelhança, especialmente no caso nosso do ser humano, podemos conhecer e falar sobre Deus de maneira analógica, ou seja, é a continuação do item 40 que nós estudamos. Ou seja, a partir do que encontramos nas criaturas, de suas qualidades, podemos fazer analogia com Deus. Essa analogia, ela não é a nível de perfeição, mas a de qualificação. A fundamentação teológica dessa argumentação, ela é própria da origem da nossa maneira de crer, de ver. Herança também do povo de Israel. Remonta não somente a teólogos, mas também a filósofos no período da patrística, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Tertuliano e tantos outros homens que criaram teólogos que criaram essa maneira de ver. E assim, para explicar melhor essa argumentação, nós podemos entender isso de uma maneira muito, muito objetiva. Vamos tratar, primeiro ponto, semelhança com Deus nas criaturas. O que nós dizemos quando usamos essa expressão? Bom, a ideia central é essa, é que todas as criaturas participam de alguma forma da bondade, da verdade, da beleza que vem de Deus. Ainda que de maneira limitada e imperfeita. Gênesis 1, 26, 27. A imagem e semelhança de Deus. O homem, especialmente, tem essa qualificação e reflete a dignidade e a perfeições divinas de modo único entre as criaturas. Isso significa que o ser humano ele possui uma capacidade privilegiada de refletir as perfeições de Deus. Com razão, nós podemos entender algumas de maneira mais especial, como a razão, a liberdade e o amor. Outro conceito que nós trabalhamos dentro do analogia entes, perfeições nas criaturas. Todas as criaturas têm múltiplas perfeições. Das criaturas mencionadas, a verdade, a bondade, a beleza são qualidades que vão remeter ao autor, que é Deus. E esses atributos, embora não plenos nas criaturas, refletem a perfeição infinita de Deus. O livro da Sabedoria, capítulo 3, versículo 5, é citado dentro do item 41 e afirma que a contemplação da criação nos leva, por analogia, a conhecer o Criador. Os salmos ficam, obras do Senhor, bendizei o Senhor. A própria existência dessas obras, a própria existência dessas criaturas já exaltam o seu Criador. Os seres criados, então, em sua grandeza e beleza, apontam a grandeza e beleza de Deus em grau máximo. Então, agora quando tratamos desse conceito, tem mais um item que é muito importante: analogia de proporcionalidade. Essa é uma visão teológica
é análogo à ideia de analogia de proporcionalidade, que foi muito desenvolvida pelo teólogo Santo Tomás de Aquino. Segundo esse conceito, há uma relação de proporcionalidade entre a bondade, verdade e beleza que nós encontramos nas criaturas e a bondade, verdade e beleza que existem em Deus. Mesmo que essa relação não seja direta nem plena, ou seja, as criaturas não têm a mesma bondade, não têm a mesma beleza e não têm mesmo a proporcionalidade de ser que Deus tem. Mas, olhando para elas, percebendo elas, nos permitem fazer uma aproximação sobre quem é Deus. Então, quando nós olhamos para a vida de um santo, quando nós olhamos para uma realidade como paternidade, maternidade, nós conseguimos, através disso, vislumbrar. É muito bonito porque isso repercute até mesmo na nossa moral, na nossa maneira de pensar, porque a igreja vai falar assim: onde está um cristão, ali está Cristo e sua igreja. Ou seja, existe também uma realidade moral atrelada a esse conceito de proporcionalidade. Não é que o ato de um cristão é um ato da igreja, mas também reflete um ato da igreja. Então, se eu for um bom cristão, eu estou dando um testemunho de que a igreja é boa. Se eu sou um mau cristão, eu estou dando testemunho de que existem coisas más na igreja. Então, isso é algo que nós temos que entender, que esse é o nosso maior empenho. Bom, a teologia católica, ela sustenta que todas as criaturas, por terem sido criadas por Deus, refletem o seu Criador. Refletem de maneira parcial, de maneira escalonada essa. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele elabora a noção de que as criaturas não são simplesmente efeitos desconectados de Deus, mas que elas refletem a plenitude do ser divino de maneira proporcional à natureza. Existem algumas passagens bíblicas muito interessantes. Eu sou a videira, vós sois os ramos. É muito interessante porque uma analogia faz com que a gente entenda exatamente que a videira, quando é cortado, o galho, quando é cortado da videira, ele morre, ele perde as qualidades. Então, aqui a gente vai falar dessa proporcionalidade. Por exemplo, quando a gente diz que uma pessoa é boa, essa bondade reflete de forma limitada a bondade divina, que é infinita. Isso não significa que a bondade das criaturas seja idêntica à bondade de Deus, mas que, ao contemplarmos a bondade nas criaturas, podemos inferir algo sobre a bondade de Deus. Esse processo é o que Santo Tomás chama de analogia entes, ou seja, analogia do ser. Todas as criaturas compartilham de maneira analógica do ser de Deus, ainda que Deus seja um tipo totalmente diferente e transcendente. A imagem de Deus, no ser humano, em particular, reflete essa semelhança de maneira especial. O Catecismo da Igreja Católica e o próprio livro do Gênesis vão tratar disso, ou seja, a imagem e semelhança de Deus, ela implica que Ele é capaz de racionalizar, de amar, de agir em comunhão, e essas qualidades, elas refletem a natureza divina em nós. Dá um outro exemplo aqui. Podemos exemplificar essa argumentação pensando em exemplos de perfeição encontradas na criação que nos levam a contemplar Deus. Então, podemos pensar assim: a beleza da natureza. Quando contemplamos as montanhas, o sol, o mar, o oceano, o universo, a grandeza e a beleza e a ordem dessas coisas nos fazem pensar na grandeza e na beleza de Deus. E imaginar o quanto Deus é infinitamente maior que isso. E isso é o que na tradição são a via da beleza, ou a via pulchritudinis, um caminho que leva a contemplar Deus através da contemplação da beleza que está espalhada pelo mundo criado. Outro termo, bondade humana. Quando testemunhamos um ato de bondade, o sacrifício altruísta, reconhecemos que essa bondade reflete de maneira limitada, sim, mas reflete a bondade infinita de Deus. O amor e o sacrifício de Jesus Cristo são a expressão máxima da bondade divina, que se reflete também nas ações humanas, especialmente naqueles que se esforçam para viver o mandato do amor. Terceiro ponto, a verdade nas ciências.
O desenvolvimento das ciências, o avanço no conhecimento do homem, também refletem a busca da verdade, que tem a sua fonte última em Deus, que é a própria verdade. Assim, o progresso da ciência, o progresso na filosofia, nos pode levar indiretamente ao reconhecimento de Deus como o princípio de toda a verdade. Ou seja, se esse desejo de busca existe em nós, se essa beleza existe em nós, se essa ordem existe em nós, ela é espelho de uma ordem muito maior, de uma beleza muito maior, de uma grandeza muito maior que está no nosso Criador, que é Deus. Bom, gente boa, aqui embaixo fica as sugestões bibliográficas, fica também as notas do texto que trabalhamos hoje, e me despeço aqui dizendo que eu sou o professor Euclides dessa escola Teófilos e que este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.